Olá, meu nome é Victor Hugo, eu sou diretor de realizações acadêmicas do CAIA URGS e hoje eu tô aqui nesse vídeo num formato um pouco diferente que o CAIA tá acostumado a se comunicar com vocês para falar um pouco sobre o ERI, o Ensino Remoto Emergencial, e a volta às aulas na Escola de Administração da URGS. A ideia aqui é trazer um pouco sobre o que está acontecendo dentro da EA, dentro da URGS, como que as aulas vão voltar, o que a gente tem de informação oficial até agora, para tentar passar um pouco de informação para vocês, porque às vezes vem informações de diferentes professores ou em diferentes grupos e as informações são muito diferentes umas das outras, então a gente vai passar aqui o que a gente tem de oficial, o que a gente sabe que tá acontecendo, e se você tá vendo esse vídeo, já pedimos que passe ele nos seus grupos de barras, no seu grupo da PS, no grupo do Guache ou em qualquer outro grupo que você faça parte dentro da administração, para todo mundo ficar alinhado com o que a escola de administração tá divulgando, o que a gente tem pelo centro acadêmico e o que já é certo dentro da URGS. O objetivo aqui é ser bem rápido, então vamos lá. Na última quinta-feira, a Escola de Administração divulgou informações sobre a volta às aulas, falou sobre o ERI, falou sobre grupos de trabalho, falou sobre um monte de coisa, e o objetivo aqui é explicar o que são essas coisas de uma maneira bem rápida e simples. Dando um pouco de contexto, no dia 17 de março, a Escola de Administração parou, e a partir de diferentes portarias que a URGS foi divulgando, esse tempo parado foi se prolongando de maneira indeterminada. Cerca de 30% das aulas na URGS continuaram, em alguns cursos as cadeiras continuaram de maneira EAD, em cursos como da área da saúde, os alunos continuaram tendo aulas para o final do curso para que eles pudessem se formar e ajudar no decorrer da crise. Acontece que a gente já está 4 meses parado e as aulas precisam voltar de alguma forma. Na última quinta-feira, as informações foram disponibilizadas no site da EA em 9 abas diferentes, falando sobre como que as aulas voltariam. Durante esse tempo, surgiu na URGS a discussão sobre o ERI, o Ensino Remoto Emergencial, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. E em junho foi criado na EA diferentes grupos de trabalho para começar a desenvolver essa ideia e propor formas de voltarem às aulas, voltarem às atividades na Escola de Administração. Nesses grupos de trabalho constavam representantes eu vou ler na minha colinha aqui, da direção, gerência, DCA, Congrade, PPGA, representantes discentes, técnicos administrativos, Comex, Compesc, COSAT e CEPA. Divididos em 5 grupos diferentes, o de diretrizes acadêmicas, infraestrutura, apoio discente, apoio docente e comunicação, esses diferentes grupos tinham que propor ideias e preparar um documento final sobre como as aulas deveriam voltar. Para apresentar o que esses grupos estavam fazendo, a Escola de Administração divulgou uma carta aberta à comunidade universitária. E algumas informações nessa carta são importantes pra gente. Por exemplo, é dito que a substituição da carga horária por EAD em condições normais é vista pela comunidade da EA como uma precarização do ensino e da carreira docente, e que essa volta às aulas de maneira remota é uma forma de manter a formação cognitivo-discente e atividades docentes. O que isso quer dizer? Que a Escola de Administração só pretende voltar às atividades a fim de manter o processo de formação, manter as cadeiras, porque a gente está muito tempo parado. Mais pra frente é dito o seguinte: o objetivo principal da universidade na proposição do ERI é evitar a desmobilização da comunidade universitária, reduzindo com isso o risco de evasão discente. Ou seja, a proposta do ERI vem muito em função de entender que os alunos poderiam simplesmente largar o semestre, não continuar com as aulas, ou perder uma linha de aprendizado que vinham desenvolvendo em diferentes cursos, e é nesse momento que vem o ERI. Então, pela universidade, o ERI é encarado de uma maneira muito diferente do EAD. A ideia não é que as cadeiras sejam feitas da mesma forma com que as cadeiras EAD são feitas na URGS, mas as cadeiras presenciais sejam repassadas de alguma forma pra gente manter as atividades, pra gente manter aprendendo. O ERI ele não vai representar a mesma coisa que o EAD. Ele é uma maneira emergencial de as coisas continuarem acontecendo. Aí ok, os diferentes grupos de trabalho são explicados. Como o objetivo desse vídeo é ser curto, é passar as informações principais para vocês, eu peço que vocês leiam lá no site da EA exatamente quais são todos os pontos de trabalho dos grupos. É uma leitura relativamente rápida, você pode ir nos diferentes 5 grupos de trabalho e ler os tópicos que são apresentados, mas alguns pontos são importantes para que vocês compreendam as discussões que são realizadas dentro dos grupos. A maioria dessas discussões está no grupo de diretrizes
acadêmicas. O grupo de diretrizes acadêmicas é aquele que discutiu como que as aulas voltariam, quais são as proposições que são feitas para os professores e como que eles podem lidar com essa mudança da aula presencial para aula online, para aula remota. É discutido nesse grupo se as cadeiras vão ser síncronas ou assíncronas. O que isso quer dizer? Atividades síncronas são aquelas que está acontecendo ao mesmo tempo. O aluno e o professor estão na atividade ao mesmo tempo. Ou seja, são atividades que seriam realizadas por videoconferência, por uma live, ou alguma coisa nesse sentido, pelo Meets, pelo Zoom, pelo mConf, que eu vou explicar mais pra frente do que se trata, ou qualquer outra forma de chamada ao vivo, de live, que possa vir a acontecer. As atividades assíncronas são a forma que as atividades EAD da URGS funcionam hoje em dia. Então, qualquer um que já teve uma cadeira EAD sabe como é que funciona. Tem as aulas lá no Moodle, você assiste e faz uma atividade. O professor, ele grava antes e disponibiliza para os alunos. O que é essa discussão entre as atividades síncronas e assíncronas, então? O ponto levantado é que alguns alunos não teriam como estar presentes nas atividades síncronas. Porque, veja bem, o aluno ele pode ter se inscrito para uma cadeira em determinado horário e ter atividade síncrona naquele exato horário. Mas o aluno, em casa, ele pode não ter uma conexão de internet ou um material que ele consiga ver a aula naquele momento. Ou se ele tem um material, ele pode ter um computador, ele pode ter uma boa conexão de internet, ele pode ter um celular, mas ele não tem um espaço em casa para estudar sozinho, ou ele mora com muitas pessoas, e aí teria que dar atenção para algum familiar. Enfim, existem diversos pontos onde as atividades síncronas seriam difíceis de serem levadas adiante com todos os alunos aproveitando aquela aula. Ao mesmo tempo, as atividades assíncronas não têm a troca entre o professor e o aluno. Então, o aluno ele não consegue fazer pergunta imediatamente, ele não consegue interagir, ter qualquer tipo de insight em algumas cadeiras, que isso é extremamente necessário. Também no grupo de diretrizes acadêmicas é discutido sobre o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ali é citado o Moodle e o mConf. O Moodle a gente já conhece, é um lugar onde é disponibilizado todos os materiais, onde tem atividades, onde tem fórum, entre outras coisas. A discussão por trás do Moodle é como que a gente passaria todos os materiais que a gente hoje pega no Xerox, pega na biblioteca, como que seria disponibilizado no Moodle? Porque tem direitos de imagem em cima desses materiais, direitos de criação. Ao mesmo tempo, como é que seriam realizadas as provas, testes, enfim, todos esses pontos. E o mConf, por outro lado, ele é uma plataforma de conferências desenvolvida pela URGS para reuniões e aulas. Acontece que o mConf ele não tem suporte para atender aos 30 mil alunos da URGS ao mesmo tempo. Ele não foi feito para suportar toda a comunidade utilizando ao mesmo tempo, então como que seriam as aulas a partir dele? Será que ele teria suporte? Essas são as discussões levantadas por esse grupo. Ao mesmo tempo, como que funcionaria o controle de frequência? Como que os alunos se formariam durante o ERE? Como que seria a colação de grau? Entre outros pontos. O grupo de infraestrutura discute como que seria liberada a infraestrutura da escola de administração. Hoje em dia, apenas 6 funcionários estão permitidos de ir na escola, que são funcionários de manutenção e de segurança terceirizados. Para o resto da comunidade acadêmica, a escola está fechada, mas se as aulas voltassem, ela seria aberta? Os alunos poderiam entrar no prédio com alguma autorização, com limite de pessoas lá dentro? Quais seriam as regras de higiene e limpeza? Todos esses pontos foram discutidos por esse grupo. O grupo de apoio discente e o grupo de apoio docente discutiram o apoio aos professores e aos alunos. Aos professores sobre como eles dariam as aulas. Os professores estão preparados para dar as aulas? Eles têm material para fazer isso? Os alunos, eles têm como receber as aulas? Qual vai ser o risco de evasão? A gente sabe que muitos alunos vão cancelar semestre. A gente sabe que muitos alunos não vão ter como ter aulas em casa. Às vezes não vão ter tempo. O home office exige mais. Os horários mudaram. E o grupo de comunicação discute justamente a comunicação, como essas informações vão ser passadas para os alunos. Um ponto importante sobre os grupos de trabalho é que nele estavam alunos também da escola de administração. 2 representantes do CAIA estavam lá representando os alunos do curso de administração e ainda contavam com representantes do curso de administração pública e social. Então, dentro desses grupos, e cada grupo trabalhava de uma maneira diferente, nós poderíamos opinar. Alguns grupos foram muito mais abertos a receber as proposições dos alunos e alguns grupos foram um pouco mais fechados e já tinham alguma coisa mais pronta, ou às vezes tinham um pouco mais de resistência às ideias dos alunos, mas houve abertura para que a gente também participasse dessa discussão. Foi 1 semana e meia de trabalhos nos grupos. As reuniões aconteceram em todos os turnos, na manhã, na tarde e na noite, em diferentes grupos trabalhando ao mesmo tempo, e ao final foi feita uma reunião geral com todos esses grupos, onde foi proposto um documento para o conselho da unidade. De novo, todas as informações
estão no site da URGS e a gente recomenda que vocês leiam. Esse vídeo é mais para dar um resumo, para apresentar de uma maneira mais rápida tudo que está ali posto. A reunião do Conselho da Unidade com todas as propostas aconteceu no dia 24/6. É o documento mais atual que a gente tem no site e ele apresenta qual foi a discussão por trás das propostas. Algumas propostas de diferentes grupos se contradiziam. Por exemplo, o grupo de apoio discente falava que a gente tinha uma responsabilidade muito grande por trás da volta dos alunos para a escola de administração. Como a gente ia se responsabilizar pelos alunos se movimentando dentro da cidade para ir até a infraestrutura da EA? Como que a gente ia disponibilizar, por exemplo, o material que a gente tem hoje no Xerox? E a infraestrutura propunha que se a gente precisasse abrir, a gente poderia colocar um limite de pessoas dentro da EA, poderia trabalhar como nos moldes do horário de verão, onde só até determinado horário as pessoas poderiam entrar. Todos esses contrapontos tinham que ser discutidos pelo Conselho da Unidade, que bateriam o martelo e diriam, tá, vai ser desse jeito. Acontece que na ata do dia 24/6, as decisões foram indefinidas. Foi levantado todos os pontos, algumas discussões interessantes sobre, por exemplo, as aulas síncronas serem gravadas e depois disponibilizadas para os alunos, mas ao mesmo tempo existe uma legislação que, por exemplo, fala que as universidades têm direito de imagem e que talvez as aulas não pudessem ser gravadas e disponibilizadas mais tarde, o que seria um problema nesse ponto, ou que as aulas síncronas só ocorressem em horário que a EA estivesse aberta. Diversos pontos foram levantados nessa pauta, que era apenas uma das pautas do Conselho da Unidade, não foi uma reunião só para isso, e o que aconteceu é que não bateram o martelo em nenhum momento. Inclusive, é dito que os GTs farão as correções no documento que acharem oportunas, e depois o material será encaminhado para consolidação até o dia 30/6 de 2020. E aí não temos mais documentos depois disso. Certo, agora quais eram as expectativas, o que realmente já aconteceu? E algumas outras perguntas que podem estar passando na cabeça de vocês, como: meu professor está liberando atividade, já tem prova acontecendo no Moodle, como que funciona com as outras congrades? Então vamos lá, a gente não tem mais informações oficiais divulgadas e nem passadas para o centro acadêmico. Nós, como CAIA, fizemos parte dos grupos de trabalho, mas a partir daí as informações não voltaram mais pra gente. Enquanto nada oficial for divulgado, as aulas não podem voltar. A expectativa era de que no final desse mês, na segunda metade desse mês, as aulas voltassem. Mas o que foi divulgado antes é que seria avisado com 15 dias de antecedência se isso fosse acontecer. Então as aulas só podem voltar com aviso prévio de 15 dias. Se os professores estão passando atividade já, sem nenhum tipo de aviso da unidade em qualquer rede oficial. Bom, como eu já disse, não é oficial. Vocês podem entrar em contato com a Congrade para perguntar qualquer coisa ou entrar em contato com o professor. Muitos professores estão se adiantando, mas de novo, não é oficial, as aulas ainda não voltaram e não podem voltar até ter qualquer tipo de aviso. A gente já entrou em contato com a Congrade, entrou em contato com o Conselho da Unidade, estamos esperando respostas, mas ainda não tivemos. Então, assim que a gente tiver, vai ser feito um comunicado, talvez na mesma forma desse vídeo, ou em qualquer outra forma nas nossas redes sociais. Com relação às cadeiras de outras congrades, bom, são cadeiras de outras congrades, a gente não sabe exatamente como que isso está funcionando, porque, de novo, não foi divulgado nada oficial. É esperado que as aulas voltem logo, e de maneira emergencial e de maneira online. Vai ser aberto um reajuste de matrícula para todos os estudantes que precisarem. Então você não vai ficar preso naquelas cadeiras que você pegou lá em fevereiro. E no mais, esperamos mais informações. De novo, a gente pede que vocês divulguem isso nos grupos de barras para os seus colegas. Se você sabe que tem um colega que daqui a pouco não está tendo acesso à internet, está com alguma dificuldade nesse sentido, por favor, converse com ele e fale as informações que estão lá no site e o que a gente está passando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se puderem, fiquem em casa.